Mais de 2000 anos após seu nascimento, Jesus de Nazaré tem pelo menos 2 bilhões de seguidores ao redor do mundo. Embora os seus não precisem de provas de que ele tenha existido, estudiosos e teólogos ao redor do mundo há muito tempo vasculham os registros arqueológicos e históricos em busca dessas evidências. Mas, afinal, quais são as provas científicas ou históricas de que Jesus realmente existiu? Para começo de conversa, existe um consenso entre os estudiosos de que Jesus tenha existido. Na verdade, não existe nenhum historiador ou arqueólogo com credibilidade que tenha dúvidas sobre a sua existência. Quando falamos sobre história, entre as referências não cristãs estão o historiador judeu Flávio Iosefo e autores romanos como Plínio o Jovem e Luciano Samosata, e a coletânea de livros sagrados dos judeus, intitulada Talmud. Apesar do consenso da comunidade científica, há quem acredite que a história de Jesus é apenas uma farsa. Para o pesquisador norte-americano Joseph Ethieu, Cristo é apenas uma invenção da aristocracia romana e o cristianismo foi inventado apenas para controlar as massas. Ele ainda diz que, ao longo da história, o cristianismo foi um fracasso, pois criou a Idade das Trevas, as cruzadas, que, segundo ele, foram uma desgraça absoluta, sem falar na Inquisição. O mais curioso é que Joseph não é ateu. Ele é praticante do budismo e afirma que não acredita e nem desacredita em Deus, mas que seu trabalho é mostrar a verdade para as pessoas. No ponto de vista dele, Jesus Cristo nunca existiu. Só que há alguns problemas. Joseph não é um historiador, muito menos um acadêmico de arqueologia. Na verdade, ele é formado em ciências da computação. Além disso, ele não publicou suas pesquisas em periódicos científicos e suas ideias não são apoiadas por pares. Portanto, ele não possui qualquer respaldo para suas afirmações. Joseph, na verdade, imaginava que a ideia de Jesus ser um mito seria um duro golpe aplicado pela ciência contra a religião. Em suas palavras, embora o cristianismo possa ser um conforto para alguns, ele também pode ser muito prejudicial e repressivo, uma forma insidiosa de controle mental que levou à aceitação cega da servidão, pobreza e guerra ao longo da história. Será que existem evidências que vão contra a ideia de Joseph Ethieu? Vamos falar do Jesus histórico. Nesse ponto de vista, os estudos buscam informações sobre um homem chamado Jesus que viveu na Galileia há 2000 anos e em torno do qual foi criada a maior religião do mundo. Na verdade, o nome certo a se pesquisar não é Jesus, mas Yeshua. Jesus vem do grego-romano lesus, ou Jesus, e Yeshua significa libertar ou resgatar. Só que, para não confundir a sua cabeça, vamos chamar apenas de Jesus. Combinado? Os historiadores precisam embasar tudo o que afirmam em evidências. Se eu digo que um carro é azul, eu preciso ter evidências que comprovam a minha afirmação. Por isso, os historiadores não acreditam cegamente nos dogmas religiosos. Porém, vale destacar que as provas não precisam ser necessariamente físicas, como ossos ou túmulos. Afinal, se coisas assim fossem necessárias, praticamente nenhum personagem histórico seria reconhecido como real. Um critério importante para testar a existência de personagens históricos, que é utilizado no caso de Jesus, é a múltipla confirmação. Por exemplo, se diferentes autores que não se conheceram apresentem fatos semelhantes sobre um mesmo personagem, é praticamente certo que ele de fato tenha existido. Os textos mais antigos sobre Cristo datam do primeiro século, escritos pelos primeiros cristãos. Entretanto, o já citado historiador judeu Flávio Iosefo é uma exceção, mesmo sem ser cristão. Flávio cita Jesus
ao fazer um compilado da história do povo judeu. Ele cita Cristo, João Batista e até Tiago como homens que lideraram movimentos na região da Galileia. Além de historiador, Yosef era descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis e registrou a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., pelas tropas do imperador romano Vespasiano. Entre as obras mais relevantes de Yosef estão A Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas. O primeiro livro é uma importante fonte sobre a Primeira Guerra Judaico-Romana, que aconteceu entre os anos 66 e 73 do século I. Já o segundo conta a história do mundo sob uma perspectiva judaica, e é exatamente aqui que eu queria chegar. Historiadores acreditam que Yosef tenha nascido alguns anos após a crucificação de Jesus, por volta do ano 37. Ele não só fez registros da Primeira Guerra Judaico-Romana, como também serviu como comandante na Galileia durante esse conflito. E embora Yosef não fosse um cristão ou seguidor de Jesus Cristo, ele viveu em uma época em que conheceu muitas pessoas que tinham visto e ouvido o homem de Nazaré. Em certa passagem do livro Antiguidades Judaicas, em que narra uma execução ilegal, ele identifica a vítima, Tiago, como o irmão de Jesus, que é chamado de Messias. Mas como a execução de Tiago comprova que Jesus realmente existiu? Na verdade, essa passagem apenas deixa claro que Yosef tinha conhecimento da existência de Cristo. Em outro trecho da obra, chamado de Testimonium Flavianum, o autor descreve como um homem de feitos surpreendentes, no caso Jesus. Foi condenado a ser crucificado por Pilatos. Embora a maioria dos estudiosos acredita que escribas cristãos modificaram partes da passagem, há uma concordância de que esse trecho pode até ter sido alterado, mas isso não muda o fato de que Yosef cita Cristo em sua obra. Além das citações desse escritor, ainda há outros relatos não bíblicos sobre Jesus. Em Anais, obra de Públio Cornélio Tácito, que foi um senador e historiador romano, conta-se uma história sobre o Império Romano, que foi escrita por volta de 116 d.C., quando Tácito descreve o incêndio de Roma no ano 64. Ele menciona que o imperador Nero culpa as pessoas chamadas de cristãs e cita que Cristo, o fundador do nome, foi executado por Pôncio Pilatos, procurador da Judéia no reinado de Tibério. E pelo fato de Tácito ter sido um historiador romano, ele não foi influenciado pelos cristãos a citar o Messias e nem mesmo a perseguição de Nero aos seguidores de Jesus. Na verdade, trata-se de um ponto de vista completamente diferente. E antes das menções de Tácito, o governador romano Plínio, o jovem, escreveu ao imperador Trajano que os primeiros cristãos cantavam hinos a Cristo como a um Deus. Podemos destacar que, além de todas essas evidências históricas, não existem relatos ou registros de escritores antigos que questionaram a existência de Jesus. Na literatura mais antiga dos rabinos judeus, Jesus foi denunciado como filho ilegítimo de Maria e um feiticeiro. Entre os pagãos, o satírico Luciano de Samósata e o filósofo Celso consideraram Jesus um canalha, mas em momento algum questionaram a sua existência. O fato é que, apesar dos escritores não cristãos não apresentarem muitas informações sobre a vida de Cristo, eles, mesmo que de forma indireta, confirmaram a sua existência. Pode-se concluir que, apesar de esses textos não citarem as façanhas de Jesus, podemos confirmar que não há dúvidas de que, ao menos, o Jesus, como figura histórica, viveu entre os humanos aqui na Terra.
A esses escritos, somam-se outras descobertas arqueológicas que fornecem informações sobre o tempo e espaço em que Jesus viveu. Claro que os dados não são muitos, mas fornecem um esboço do personagem histórico. Um exemplo são 13 manuscritos encontrados em 1945 no Egito, mais tarde conhecidos como Biblioteca de Nag Hammadi. Foram datados como sendo do século IV. Esses achados são traduções de originais gregos e são cruciais para a compreensão do cristianismo em sua formação e para o conhecimento de outras religiões no primeiro século. Os papiros, escritos em uma mistura de grego com egípcio, estavam ligados ao gnosticismo. Apesar do gnosticismo ser cristão, possui severas diferenças, como a crença de que cada um é responsável por sua própria salvação espiritual. Outra prova mais concreta da existência de Jesus é uma suposta urna funerária com os ossos de Tiago, um dos apóstolos. A frase Tiago, filho de José, irmão de Jesus, estava inscrita no ossuário. Uma análise feita em 2002 sugeriu que a segunda parte foi feita por outro escriba. Então, a parte que diz irmão de Jesus poderia ter sido feita já em uma época em que o Cristo estava se tornando amplamente conhecido. Afinal, Tiago deve ter morrido por volta da década de 40. Porém, nem todos acreditam que a urna funerária seja genuína. Bom, até aqui falamos de evidências históricas. Como eu disse, não existe algo concreto que comprove a existência de Cristo, como o seu DNA, por exemplo. Contudo, há o consenso de que, seja enviado de Deus ou não, Jesus Cristo andou entre nós em algum momento da história. Junto com essas evidências, existem também objetos que aparentemente têm alguma relação com Jesus. Vamos começar falando do sudário de Turim. Para quem não sabe, trata-se de um cobertor de linho que carrega a marca do corpo de um homem, que supostamente era Jesus Cristo. Aparentemente, foi esse pano que cobriu o corpo de Jesus após sua execução. Guardado às 7 chaves na Catedral de Turim, na Itália, esse pedaço de pano é adorado por muitos. Só que, para a ciência, não há chances desse sudário ter coberto o corpo de Cristo. Eu falo isso porque a datação por radiocarbono do sudário apontou que ele não é da época de Jesus, e sim do século XIV, exatamente quando foi feito o primeiro registro do cobertor. Apesar da Igreja Católica afirmar que o sudário é autêntico, a ciência discorda totalmente dessa ideia. O mesmo acontece com diversos pregos e lascas de madeira espalhadas pelo mundo. Ao longo da história, centenas de pessoas disseram possuir uma lasca da cruz que Jesus carregou. Mas se formos considerar que todos eles foram realmente retirados da cruz de Cristo, ela seria muito maior do que imaginávamos e teria muito mais pregos do que os historiadores acreditam ter. Para você ter uma ideia, embora acredita-se que apenas 3 ou 4 pregos tenham sido usados para pregar Jesus na cruz, ao redor do mundo existem cerca de 130 pregos que são atribuídos à sua crucificação. O mesmo acontece com a coroa de espinhos. Muitos cristãos acreditam que os espinhos existem até hoje e estão espalhados por toda a Europa. Uma coroa quase completa está alojada na Catedral de Notre-Dame, em Paris. A história documentada remonta a pelo menos 16 séculos. Porém, a coroa está longe de ser do ano 30 depois de Cristo. Bom, mas como é possível não existir evidências concretas sobre uma das pessoas mais importantes que viveu em nosso planeta? Se os cientistas conseguem encontrar provas de que os dinossauros, que foram extintos há milhões de anos, viveram em nosso planeta, como eles não conseguem encontrar evidências reais da existência de Jesus? Afinal, são pouco mais de 2000 anos. Será que Jesus realmente pode não ter existido? Calma, que existe uma possível explicação para este fato.
Não existem registros arqueológicos de quase ninguém que viveu na mesma época que Jesus. No entanto, a falta de provas não significa que uma pessoa não tenha existido. Você concorda? Como eu citei anteriormente, cerca de 99% das pessoas que viveram na época eram indivíduos comuns, que não causaram impactos no registro arqueológico. Então, a falta de evidências arqueológicas não significa nada. Na verdade, se esse fosse um critério, boa parte das figuras históricas que conhecemos não seriam reconhecidas. Mesmo não tendo essas evidências reais, existem algumas que comprovam fatos narradas no Novo Testamento. Em 2009, por exemplo, arqueólogos encontraram uma casa que remonta à época de Jesus. No caso, uma parede, uma cisterna para a coleta de água da chuva e um refúgio foram encontrados depois da descoberta no pátio de um antigo convento. Além disso, também já encontraram evidências físicas de que os romanos costumavam crucificar as pessoas, exatamente como aconteceu com Jesus no Novo Testamento. Quando saiu de Nazaré, Jesus foi batizado por João Batista. É um momento de sua vida, que a maioria dos historiadores concorda que realmente aconteceu. João Batista foi uma pessoa real cuja vida é corroborada por outras fontes. Na verdade, aparentemente, encontraram até os seus restos mortais. Eles foram descobertos nas ruínas de uma igreja búlgara em uma ilha. Abaixo do altar da igreja havia um pequeno sarcófago de mármore. Dentro havia a arcada dentária e alguns ossos espalhados, retirados do corpo de um homem do Oriente Médio. Testes de radiocarbono mostraram que ele morreu durante a época de Cristo. Há um longo caminho até a Bulgária. Então é curioso que os ossos de João Batista viajaram uma longa distância. Mas acredita-se que ele chegou até lá em uma pequena caixa encontrada nas proximidades. Dentro há uma mensagem mencionando o nome de João Batista e pedindo a Deus que ajude seu servo Tomé enquanto ele carregava os ossos do homem que batizou Jesus para serem exibidos por toda a Europa. Quando Jesus começou a pregar, ele costumava conversar com as pessoas nas sinagogas judaicas. Pelo menos é isso que a Bíblia diz. Só que por muito tempo, os historiadores pensaram que a palavra sinagoga era apenas uma má escolha de palavra, ou talvez até um erro de tradução. Até pouco tempo atrás, eles não tinham encontrado nenhuma prova de que existiam sinagogas judaicas na época de Jesus e concluíram que Jesus realmente entrava na casa das pessoas. Agora, porém, encontramos uma sinagoga da época de Jesus, em Magdala, a cidade natal de Maria Madalena. É um grande edifício construído para acomodar 200 pessoas. Tem piso de mosaico, paredes decoradas e um bloco de pedra no meio, com uma menorá, um candelabro de 7 braços, que é um dos principais e mais difundidos símbolos do judaísmo. Há uma câmara para leituras públicas da Torá, outra para estudo e armazenamento privado, e tigelas fora do prédio para o ritual de lavagem das mãos. É possível que Jesus tenha pregado às pessoas naquela mesma sinagoga, confirmando alguns fatos bíblicos. Além disso tudo, temos as Escrituras Sagradas, que podem confirmar o fato de que Jesus definitivamente existiu. As cartas de Paulo, por exemplo, foram escritas entre os anos 40 e 50 depois de Cristo, e os evangelhos escritos a partir do ano 70. O evangelho de Marcos traz informações sobre a vida de Cristo, como, por exemplo, que ele era da cidade de Nazaré, que foi batizado por João Batista e morto no governo de Pôncio Pilatos, 2 figuras históricas que comprovadamente existiram. Além disso, eu trouxe aqui algumas evidências sobre a cidade de Nazaré, João Batista e Pôncio Pilatos. O que muita gente questiona em relação à Bíblia é se essas histórias não podem simplesmente
ter sido inventadas. Se pensarmos que Cristo morreu por volta do ano 30, se Paulo, Marcos e outros tivessem inventado a figura do Messias e os acontecimentos da vida dele, que incluíam figuras políticas extremamente importantes na época, será que essa história teria se propagado tanto e formado a maior religião do mundo? Será que uma mentira teria se propagado por tanto tempo? Como dizem por aí, mentira tem perna curta, não tem? Do fundo do meu coração, eu acho muito difícil acreditar que Jesus não existiu. Você pode até acreditar que ele não foi tudo isso que dizem por aí, que ele foi um charlatão ou que ele simplesmente era um homem comum. Você tem todo o seu direito. Agora que Jesus de Nazaré viveu entre nós, isso ninguém pode negar. Ou melhor, até hoje, ninguém conseguiu provar que ele não existiu. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve, no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço para vocês.